Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Esse vídeo tem o único propósito de saudar realmente, de fazer um elogio a uma nova publicação, eu diria um par de publicações que está disponível para a gente no mercado editorial, que é uma nova tradução do diálogo O Banquete de Platão, que é assim uma obra de arte, é realmente não só um dos maiores diálogos de Platão, enquanto obra que aponta os pontos centrais da sua filosofia e que como que nos convida realmente a conhecê-lo melhor, não apenas desse ponto de vista, mas também a obra de arte da literatura universal, porque é considerado não à toa o mais literário dos diálogos de Platão. Ao lado do Fedro, realmente é aquele que desperta mais apreço do ponto de vista literário, tá? Aí a gente tem agora uma nova tradução que recupera a dimensão da oralidade sem perder a aura de refinamento que é própria ao que acontece nesse diálogo banquete, vocês vão saber em breve, pelo Bernardo Lins Brandão, tá? Saiu recentemente agora pela Vide Editorial, uma edição assim impecável, né? Modesta, humilde e grandiosa. Grandiosa em que sentido? Ele demonstra um conhecimento absurdo do grego, da língua portuguesa, faz uma introdução com notável rigor acadêmico, mas que não é pesada, que ao mesmo tempo introduz ao leitor, que não é necessariamente um especialista, ou não é necessariamente um estudioso de história da filosofia, introduz esse leitor à beleza do diálogo banquete, de modo que ele acabe aproveitando mais a leitura, tá? Então a introdução é muito legal do Bernardo Lins Brandão e além do mais, Bernardo Lins Brandão vocês certamente conhecem, é helenista, filólogo, né, professor da UFMG, se eu não me engano, tá? Mas é um grande conhecedor da cultura grega de maneira geral, então não só da literatura, não só da filosofia, mas da cultura. E aí ele tem a capacidade de elaborar as notas necessárias para que você não se perca no Diálogo Banquete. Então é uma iniciativa editorial extraordinária que eu gostaria de elogiar, em especial porque ela vem, digamos assim, acompanhada do comentário ao Banquete de Platão por Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset, ele é também, como foi Platão, um artista da palavra. Então, o Ortega y Gasset comentando o Banquete é, digamos assim, um filósofo absolutamente atento ao belo enquanto componente vital da realidade, falando de um diálogo em que isso está, assim, em cada entrelinha, tá? Então é um grande par, né, que eu gostaria de comentar brevemente para vocês, para deixar aqui registrado o meu elogio. Então, se você gosta de Ortega y Gasset ou de Platão, ou quer entender um pouquinho melhor em que consiste o banquete, me acompanha aqui. O Banquete de Platão é um daqueles diálogos que você pode ler ao longo de toda a sua vida. Primeiro porque ele não é daqueles diálogos mais longos e complexos de Platão, como a República ou as Leis, que são os dois maiores diálogos. As Leis sendo aquele que, como eu disse na minha introdução à filosofia, através de um exame pontual de cada um dos diálogos de Platão, é o diálogo menos lido no Brasil. Outro dia eu até conversava com um colega meu, também professor de filosofia, que pena que as pessoas não leem tanto as leis, porque tem tanta coisa ali que nos ajuda a compreender Platão, que é uma pena que esse diálogo não seja tão lido. Agora, o banquete não, ao contrário de alguns diálogos platônicos que não são muito lidos, ou por sua extensão, ou por sua complexidade, outro que é pouco lido é o Parmênides, mas aí é porque realmente pela complexidade, o banquete é muito lido, é muito apreciado, e realmente você pode ler ao longo de toda a sua vida, como você lê aqueles seus romances favoritos, porque é não só um lindo diálogo de Platão, que era um escritor fora de série, foi um grande escritor, como também ele condensa aspectos centrais da filosofia platônica e ao mesmo tempo te permite ter uma ideia de um período um pouco trágico para a cultura grega, que foi o período que Platão viveu, em que ele viu uma série de pessoas que cultivavam a filosofia, pessoas do entorno de Sócrates, irem sofrendo aos poucos com as disputas de facções
que atravessam a fase final da Guerra do Peloponeso, que foi muito violenta, e culminam, digamos assim, depois do final da Guerra do Peloponeso, depois do governo dos 30 tiranos e retomada do poder pelos democratas, culmina em 399 com a morte de Sócrates pela cidade, no processo que para nós ficou muito famoso pela apologia de Sócrates, tá? Então o banquete, na verdade, ele de forma indireta reúne figuras que vão se encontrar na casa de Ágaton para comemorar o prêmio que ele havia recebido pela tragédia que ele escreveu, ou seja, Ágaton é um poeta. Vão comemorar isso conversando sobre as coisas importantes da vida, na verdade, celebrando a vida e fazendo um elogio do amor, tá? Quando eu esbocei uma aula sobre o banquete, é um diálogo tão maravilhoso que, enfim, você pode pensar umas 500.000 perspectivas para falar do banquete numa aula de filosofia. Eu acentuei o significado do banquete como exercício nas escolas filosóficas, porque esse é um aspecto do diálogo que eu aprecio em especial para falar, para remeter aos meus alunos em geral ao conceito de medida, que é central na ética grega, etc. Mas, na prática, tem várias maneiras possíveis de interpretar o banquete e elas não se excluem, tá? A gente tem algumas que são clássicas, porque justamente o que acontece no diálogo são, então, amigos que se encontram na casa de Ágaton e que combinam ali, tendo chegado, de fazer um elogio do amor, né? O amor, que é um tema que é caríssimo a todos nós, é um tema a respeito do qual, é um assunto a respeito do qual todos nós temos alguma experiência desde a mais tenra infância. Então, digamos assim, que é o mais humano dos assuntos e o mais difícil dos assuntos, pela sua delicadeza, pela sua beleza, pela sua intensidade. Enfim, e aí todos aqueles convivas vão dar a sua contribuição. Aí a gente tem uma série de discursos, esses discursos culminam com o discurso de Sócrates, que é seguido pela entrada de Alcibíades, que foi uma figura também bem complicada ali, nessa época da Guerra do Peloponeso e tal, e que morre, inclusive, antes de Sócrates, de tanto problema em que ele se meteu, ele acaba sendo morto, né, sendo assassinado antes que Sócrates seja condenado. Mas Alcibíades, a quem Platão dedica, inclusive, um diálogo, né, você tem o Alcibíades de Platão, que retrata Alcibíades muito jovem, tendo uma conversa ali com Sócrates. Alcibíades, que era uma figura, assim, deslumbrante, né? Era um homem deslumbrante que dominava a Assembleia com a retórica e com a sua beleza, etc., mas que também representa o pior de Atenas naquele momento, que é uma degradação e uma incapacidade de realmente renovar, né, a grande tradição de Solon, tá? Alcibíades é, digamos assim, a expressão também do tipo de problema que representava a vida política ateniense naquele momento. Mas Alcibíades frequentou Sócrates na sua juventude e é considerado como aquele que foi um amante de Sócrates, e aí ele rompe no final do banquete, é uma das melhores cenas da história da literatura, o momento em que Alcibíades chega, no final da festa, eles haviam combinado de não beber muito, uma das regras do banquete era quanto seria beber, né? Uma vez eu fiz uma brincadeira dessa no Instituto Veraz. O Instituto Veraz tem uma noite de vinhos. Eu falei, tá, eu vou fazer como os gregos faziam. Eu vou ter que falar sobre esse assunto aqui, mas tomando vinho e mantendo perfeitamente a minha lucidez para completar os raciocínios. Uma vez eu fiz isso também para mostrar o caráter, assim, civilizatório do você colocar-se à prova, né? Que é um dos aspectos realmente daquele tipo de reunião. E aí o Alcibíades, só que o Alcibíades chega bêbado num banquete em que eles haviam combinado não beber tanto para poder fazer o elogio ao amor e não sobrecarregar-se, porque eles já haviam bebido na noite anterior, porque esse jantar, na verdade, embora seja em comemoração a vitória do Ágaton com a melhor tragédia, ele acontece um dia depois da vitória, né, no dia seguinte. Então eles tinham bebido muito na noite anterior, falaram, a gente bebeu demais ontem, vamos pegar leve hoje. Mas o Alcibíades, depois que o Sócrates faz o seu lindo discurso explicando, né, a origem, a natureza do amor, porque evidentemente ele vai fazer da perspectiva filosófica, ele vai dizer o que é o amor, né? A gente começa com o Fedro fazendo um elogio do amor, e o Fedro é um representante, assim,
digamos que ele simplesmente faz um discurso retórico, né, sobre o amor, evocando os poetas e tal, naquele formato típico, e Sócrates termina, né, o grande final, com a perspectiva da filosofia sobre o amor. Evidentemente ele vai definir, né, Sócrates vai definir o amor, né, definir, mas evidentemente criar uma âncora por meio de imagens para que a gente compreenda a realidade do amor do ponto de vista que lhe cabe, porque é algo que nos toca fisicamente. Então, não basta falar do amor conceitualmente, seria estúpido, né? Então, é evidente que Sócrates vai recorrer a inúmeras imagens que dão conta, né, do aspecto propriamente vital do amor, tá? Vital no sentido pleno do termo. E aí, no final, depois que Sócrates fez esse discurso maravilhoso, contando que ele aprendeu sobre o amor com a sacerdotisa Diotima, na verdade, rememorando o diálogo que ele teve com ela, Alcibiades irrompe bêbado, completamente embriagado nesse banquete, e ele próprio fará um discurso. Ele fala, não, agora eu vou fazer Aí ele é convidado a sentar, ele tá num tom acima dos demais convivas, e nesse um tom acima, que é magnificamente representado por Platão, ele vai fazer um elogio de Sócrates, tá? E, na verdade, nesse elogio que ele faz de Sócrates, Sócrates, que acabara de definir o amor como um nume, né? Diz o Bernardo Lins Brandão, ele usa esse termo, é perfeito. A palavra grega é o daimon, né? São aquelas criaturas que não são nem deuses nem homens, são criaturas intermediárias entre Deus e o homem, que é, na verdade, onde Platão vai estabelecer o próprio filósofo sábio, né? Aquele homem que chega o mais próximo possível da sabedoria, que é o filósofo, o amante da sabedoria, que vive para ela, ele acaba se colocando num espaço intermediário entre Deus e os homens. Por quê? Porque imbuído de amor ao saber, ele justamente se coloca numa posição espiritualmente acima, né, dos homens que não têm essa capacidade de, movidos pelo amor, buscar o conhecimento do quê? Do supremo bem, enfim, da virtude. E o banquete é também, não por acaso, uma resposta ao problema da virtude em Platão, porque afinal das contas, assim, como é que a gente pode aprender a virtude? E a resposta platônica, e o Bernardo diz isso muito bem na introdução, a resposta platônica é o amor, é por meio do amor. Quando a gente tem a experiência do amor, aí sim a gente vai ser capaz de alcançar a virtude. Enfim, e o banquete, ele é um apontamento para isso, né? E aí o Alcibiades, quando ele faz, portanto, no final, que é o grande finale do diálogo, aquela descrição, ele descreve Sócrates, ele está descrevendo um nume. A descrição que ele faz de Sócrates, ela é, digamos assim, a representação concreta, tá? A âncora na realidade concreta, numa pessoa, numa alma humana, por assim dizer, da definição do próprio amor que Sócrates havia dado. Então, estruturalmente, o diálogo é perfeito, é uma peça perfeita, por isso que a gente fala que é uma obra de arte, né? E o Bernardo Lins Brandão, ele, por meio tanto das notas de rodapé quanto da introdução, ele consegue dar conta dessa moldura, né? Além do mais, ele traz uma série de dados históricos interessantes, né? Ele menciona da extensa bibliografia que especula a respeito do significado dos discursos, porque são vários discursos, ele indica aquelas que são mais conhecidas. Por exemplo, para um estudioso chamado Brochard, super conhecido, cada um dos discursos sobre o amor seria uma paródia de um dos grandes sofistas, né, da Grécia, porque o Platão o tempo todo ele trabalha no campo do humor e ele parodia tanto Atenas, quanto personagens, quanto generais, quanto sofistas nos diálogos. O próprio Protágoras é uma paródia da sofística enquanto paideia, tá? O começo do Protágoras, assim, desenha o que é a paideia da sofística, né? Assim, então, o Platão faz isso o tempo todo. Então, é interessante essa interpretação. Por outro lado, o Jäger, que foi enfim, daquele famoso livro chamado Paideia, que é longo, que começou como estudo de Platão e acaba tendo de ser um estudo sobre educação, porque afinal a educação é o centro, né? É a coluna vertebral do pensamento platônico, como o Stenzel indica. O Jäger, ele afirma que essas figuras, cada um dos discursos, representam as várias tradições espirituais gregas, tá? E é uma interpretação bem bonita que eu me lembro que essa eu também integrei quando eu fiz a minha breve exposição sobre o banquete, né? Enquanto Sheffield, que também é autor de um estudo importante,
pensa-os como endoxa, ou seja, síntese de opiniões notáveis de seu tempo, porque Platão tem realmente, toda a obra platônica, ela é capaz de sintetizar não só a sua época, mas toda a tradição grega, tá? Quando a gente vai realmente aprender, ler os diálogos, etc., o que é que a gente percebe? Que Platão, ele homenageia, ele honra o tempo todo a tradição, assim, da Grécia. Tradição. As várias tradições espirituais da Grécia estão nos diálogos de alguma forma. Ainda que haja críticas a elas, elas estão lá. Essa crítica seria impossível se a existência delas nos precedesse. E a existência delas é que impulsiona a especulação de Platão a respeito de problemas fundamentais como o da beleza e da poética, que é o que a gente vê, por exemplo, na República, quando ele fala de Homero, né, a famosa censura aos poetas. Enfim, então, assim, o tempo todo, Platão acaba, a obra platônica é um monumento à cultura grega, um monumento da cultura grega, porque ela está ali toda realmente... nas entrelinhas, ela tá todos os diálogos, tá? A gente percebe os aspectos da cultura grega. Então é por isso que você tem essa interpretação do Sheffield. E ainda ele indica mais uma linha que ficou muito conhecida, que é de Corrigan e Glass of Corrigan, né, que relacionam, na verdade, isso quer ser bem interessante, tá? Relacionam os vários discursos do amor que vão acontecer, sobre o amor, né, os elogios ao amor que vão acontecendo ao longo do diálogo, aos degraus do caminho de ascensão ao belo que será descrito por Sócrates na parte final do seu discurso, né, que tem como complemento a descrição que faz Alcibiades do próprio Sócrates. E, na verdade, essa interpretação tem muita relação, evidentemente, com o conteúdo também do Fedro, que é um diálogo irmão do banquete, tá? Às vezes assim, quando você lê os dois, você entende perfeitamente por que é que se chega a esse tipo de interpretação. Então, todas essas perspectivas, diz Bernardo, têm o seu valor e não são necessariamente contraditórias. Mas o mais importante, parece a ele, tá, ser a afirmação de Sócrates de que aqueles que falaram antes dele estavam mais preocupados em fazer um discurso de louvor ao amor, o mais belo que puder, que em buscar a verdade, tá? E, na verdade, esse ponto é central, porque, independentemente do que Platão consiga significar com os vários discursos, o fato é que nenhum deles é filosófico, como será unicamente de Sócrates, como eu dizia no começo desse vídeo, tá? Então, na verdade, o Bernardo, ele, o tempo todo, tem uma sintonia incrível com a complexidade do escrito, e essa sintonia que ele tem se revela na sua tradução, que é assim, digna do maior elogio. Existe um aspecto de Platão muito complicado, que é como recuperar a oralidade própria aos diálogos, ainda que Platão tenha escrito e que os diálogos sejam todas ficções, ainda assim, se eles eram diálogos, eles estavam tentando imitar ao máximo a palavra viva, né? Então, como é que você faz isso, imitar ao máximo a palavra viva, quando você está lidando até com doutrinas ou refutações ou a dialética, etc. Como que se faz isso? Portanto, existe o componente de oralidade como elemento estético dos diálogos platônicos, e isso é um problema, porque como a língua é um ser vivo, a língua portuguesa, os traços que fazem com que nós a percebamos como no seu registro oral, eles mudam ao longo do tempo. Por isso que nós precisamos, evidentemente, sempre retraduzir os clássicos, tá? Se a gente quiser realmente fazer com que eles falem sempre, a cada nova geração de pessoas que vão aprender com eles. Eu sempre elogio muito as traduções feitas pelo Daniel Ross, professor da USP, do Protágoras e do Gorgias, que saíram pela editora Perspectiva. São maravilhosas, justamente porque também tem uma atenção ao componente da oralidade, sem perder em nenhum momento o rigor da obra platônica e nem a beleza própria desses textos. Então, caramba, isso aqui, vídeo editorial, parabéns, muito obrigada. Quem não conhece o Banquete tem a oportunidade de conhecer, olha como é curtinho, é um negócio que você lê numa tarde, sabe? Mas é maravilhoso. Quem não conhece o Banquete tem agora condição de conhecê-lo em grande estilo. Quem já conhece, por favor, leia novamente e pense junto comigo com as poucas coisas que eu disse aqui nesse vídeo para você ver se
não é uma obra que você pode ler ao longo da sua vida inteira, tá? Segundo aspecto, aqui eu queria também, eu não posso deixar de fazer o elogio ao comentário ao Banquete de Platão, que foi publicado quase como um parzinho, tá? Obviamente que são livros separados, mas essa publicação conjunta é maravilhosa. E eu acho que aqueles que tiveram oportunidade, que tiverem um pouquinho mais de familiaridade com Platão, vale a pena lerem o comentário do Ortega y Gasset. Por quê? Era para ser um comentário sobre o Banquete, mas está inacabado. Porém, a maneira como ele começa é de um rigor absurdo, tá? Então, o Ortega y Gasset, o que é que ele faz? Ele começa esse comentário fazendo uma reflexão a respeito da própria língua, mas a língua no seu todo, enquanto gesto, enquanto elemento necessariamente, enquanto a registro que mescla o corpóreo a tudo aquilo que se enuncia em vínculo com a inteligência. Então, é maravilhoso esse ensaio, vocês não fazem uma ideia. E, além do mais, existe um segundo passo que ele articula esse primeiro, como eu queria que ele tivesse terminado esse negócio, que ele, digamos assim, usa como exemplo o impacto da filosofia na própria linguagem, e, evidentemente, o impacto da filosofia na própria linguagem e no pensar dos séculos posteriores, fazendo uma breve incursão pela história do ser, que a história da filosofia, a filosofia é um fenômeno histórico indissociável do momento em que, na Grécia, uma série de homens cultos, inteligentes, resolveram perguntar-se a respeito do ser. Aí, o que é o ser? Só que tem uma ponta de ironia, porque Heidegger é o filósofo que realmente se interessa pela recuperação do ser após o abandono dos modernos, mas Ortega y Gasset, eu posso estar enganada, me parece que elabora essa reflexão a respeito de que o interesse pelo ser é algo específico, histórico, e que, embora ele dê tradição à filosofia, ele tem um componente que ele nasce em circunstâncias determinadas, que só de ele enunciar isso, ele já nos leva a nos perguntar até de maneira risonha, de maneira até sarcástica, sobre alguns aspectos da obra de Heidegger. Então, assim, ele é uma obra de filosofia muito poderosa e, ao mesmo tempo, já se insinua como um comentário magnífico a Platão, porque, evidentemente, que ele não vai deixar de lado o problema do ser, que é a base da filosofia e da filosofia platônica em especial, porque Platão é justamente, qual é o legado platônico, entender a complexidade do ser. A realidade justamente como algo complexo, composto de seres visíveis e de um ser próprio das coisas que só pode ser contemplado pela inteligência, tá? Então, é linda a maneira como ele começa esse comentário, ele não termina, mas veja, a gente tem um pós-fácil da Maria Zambrano, que foi, evidentemente, uma das pessoas que frequentou aquelas reuniões, né, aqueles seminários do José Ortega y Gasset, na época em que ele dirigiu, que viria a se tornar a Escola de Madrid. Existe um comentário em que ela mostra que a essência, assim, o principal da sua filosofia é o conceito de razão vital. E aí, quando ela explica que essa é a sua grande contribuição e aquilo em torno do qual se articula todas as suas observações, que podem parecer literárias e descosidas, a gente entende o sentido profundo desse começo de comentário ao Banquete, que é, na verdade, como em várias outras de suas obras, uma definição da filosofia e uma busca por compreendê-la filosofando, tá? Então, assim, é um negócio lindo, porque é um princípio de comentário ao Banquete que filosoficamente tá à altura da potência filosófica do Banquete. Então, é muito bonito mesmo, tá? E aí ele fala algumas coisas sobre Platão que são interessantes, né? No Fedro, a gente tem a famosa tese da inexpressibilidade, a linguagem escrita, ela é incapaz de realmente exprimir tudo o que o discurso comporta. Essa famosa tese platônica, ela é confrontada pelo Ortega y Gasset com o fato de que na academia Platão era o escritor, entendeu? E em Atenas esperava-se que ele escrevesse, e na academia você tinha copistas, tá? Então ele escrevia uma obra e na própria academia se fazia livros. Então, embora Platão tenha essa tese que é crucial até para a gente entender
a famosa doutrina não escrita, assim, a parte da sua obra que não cabe aí, que seria absurdo colocá-la em diálogos, né? A gente compreende, por outro lado, que existe uma convivência com o fato de que ele foi um escritor e de que ele escrevia e de que ele era uma pessoa de quem se esperava escritos e que, de fato, não importa quais sejam os limites da escrita, enquanto o registro da linguagem, ainda assim, ela é um veículo privilegiado para a, digamos assim, estabilização, né, a captura e projeção de conceitos, que é aquilo que nós encontramos como matéria na filosofia. E aí Ortega brinca também com uma série de contradições que a gente encontra na obra platônica, mas não são contradições, essa é uma palavra equivocada da minha parte, aparentes contradições que nós compreendemos quanto mais nós lemos Platão. Então, assim, são duas obras fantásticas, sobre as quais eu gostaria aqui de deixar um elogio. Você que gosta de aprender, de ter cultura, de pensar, você que quer entender também um pouco melhor o ambiente no qual acontece o banquete, tá? As notas do Bernardo são muito boas para isso. Você tem aí à disposição duas obras fantásticas para brilhantar ainda mais a sua biblioteca e, antes de mais nada, e sobretudo, acrescentar algo à sua alma, tá? Porque são esses dois exercícios, né? Reler o banquete e ler o comentário ao banquete de Platão do Ortega y Gasset, esse comecinho de comentário, vão produzir modificações na sua alma para sempre, tá? Então fica aí como indicação literária desta semana, espero que você goste. Links na descrição, se você quiser comprar essas obras com desconto na minha livraria. Mas, a depender do momento em que você está vendo esse vídeo, se já passou a promoção, você encontra em qualquer livraria do país. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.